Olá, mulheres queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliane Souza, sou psicoterapeuta, formanda em psicanálise, sou terapeuta eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a série Quatro Dias de Conexão com o Feminino. Essa série, ela foi desenvolvida para mulheres que estão sobrecarregadas. Nós, mulheres, acumulamos muitas funções. Então, nós somos esposas, nós somos mães, nós somos profissionais, nós somos filhas, nós somos tudo. Mas muitas vezes esquecemos de cuidar da gente, de olhar para dentro da gente. Isso me chamou a atenção. E ao longo do meu processo, eu percebi que se eu não estivesse bem, nada estaria bem. Nada. Então, essa série foi desenvolvida pensando que nós mulheres acumulamos muitas funções e se, nós nos cobramos. A autocobrança é muito forte. E aí eu pensei, falei, se eu vivo assim, algumas amigas vivem assim, por que não criar uma série? Na primeira vez, no mês passado, eu criei uma série 7 dias com a psicoterapia, e ali também tiveram alguns exercícios para que pudesse ter essa conexão, mas uma conexão de uma forma leve. Essa série de 4 dias de conexão com o feminino realmente foi pensada para que a mulher pudesse viver essa conexão com si mesma. Então, ela foi pensada, é uma série curta, 4 dias. Por quê? Porque nós mulheres precisamos dar conta. Nós temos muitas coisas para dar conta. Então, ao invés de 7 dias, eu encurtei para 4 dias. Fiz um grupo no WhatsApp, onde as mulheres pudessem ali, né? O meu intuito foi as mulheres pudessem é, se trocar ali. Porque nós, como mãe, eu senti que faltava em alguns momentos uma rede de apoio, não uma rede de apoio que cuidasse dos meus filhos, mas uma rede de apoio no qual eu pudesse trocar, eu pudesse compartilhar. E no final das contas, a dificuldade, ela é a mesma. Então aqui eu quero deixar uma frase que eu li e que veio muito forte aqui para nossa série. Estamos aqui porque todas nós sentimos em algum momento o peso de carregar o mundo sozinhas. Essa série foi pensada por mim para ser um respiro. Não tem um horário fixo para que você tivesse que fazer os exercícios. Não tinha um horário fixo de uma aula extensa de 30, 40, 50 minutos, mas tinha um apoio. Existia, a ideia foi um vídeo bem curto, por conta da correria, um exercício que ali demandaria de 5 a 10 minutos, enfim, o tempo que a mulher tivesse livre para conduzir, um exercício que realmente trouxesse uma conexão para que ali reverberasse ao longo do dia, ao longo da noite, enfim, tá? Então eu quero explicar um pouquinho do que foi a nossa série. Essa série foi pensada para as mulheres, como eu falei. O objetivo realmente era ali abrir um espaço para que nós mulheres pudéssemos olhar para o nosso corpo, para a nossa mente, para o nosso coração e reacender os nossos sonhos. Porque ao longo desse processo de acumular funções, a gente esquece os nossos sonhos, a gente põe ele numa caixinha e coloca ali do lado. Então, a minha ideia foi no momento que a mulher conseguir parar para ela, olhar para ela, que a mulher pudesse ter novamente esse olhar para esses sonhos que muitas vezes estão colocados de lado, mas esses sonhos podem mudar a vida, tá? É, eu estou com acompanhada aqui de um PDF para que eu pudesse, nesse momento, trazer uma conexão e amarrar os temas que eu trouxesse aqui para vocês, tá? Peço desculpas se em algum momento eu falhei, eu errei, enfim, é uma primeira aparição minha aqui numa aula, então vocês fazem parte do meu sonho. Isso é muito forte, e eu criei essa série pensando em fazer parte dos seus sonhos, tá? Então, qual é o caminho que eu trouxe de conexão? Qual foi a ideia dos temas? Então, o dia 1 foi reconhecendo a desconexão, para que a gente parasse, olhasse e percebesse onde foi que eu me perdi?
porque esse acúmulo de funções, ele tira a nossa conexão com a gente. O dia 2 é o corpo como casa. O nosso corpo é a primeira casa. A nossa morada é o nosso corpo. Então, se a gente não olhar para o nosso corpo e ele fala, muitas vezes temos dores, temos cansaços, temos sintomas físicos, e esses sintomas físicos, essas dores e esse cansaço, ele não vem do físico, ele vem do emocional. Muitas vezes o nosso emocional está colocado de lado. Ele está deixado de lado, assim como os nossos sonhos. Nós passamos por cima, muitas vezes porque os nossos filhos precisam, porque o nosso marido precisa, porque o nosso trabalho precisa. Mas se eu não me colocar em primeiro lugar, nada estará bom. Então a ideia foi reconhecer a desconexão, ir para o corpo, a nossa primeira morada, aprender a escutar o nosso corpo, porque o nosso corpo está ligado à nossa mente. Nós somos uma coisa só. O terceiro dia foi a voz do feminino. Às vezes a gente fica procurando um ritual mega complicado para exercitar o feminino. E eu trouxe, né, no exercício para criar um pequeno ritual. Um banho mais demorado, um chazinho quentinho, um café com calma. Por exemplo, para mim, eu preciso do meu café da manhã com calma. E isso me conecta comigo. O dia que eu não consigo, parece que, parece não, né? O meu dia fica encavalado, fica esquisito. Então, criar rituais, um ritual de oração, de leitura, um ritual que seja seu, os seus 5, 10, 15 minutos exclusivos para você. E é necessário. E o último dia, o dia 4, é de sonhos e essência. Então, que é o que eu trouxe aqui no início, essa reconexão com os nossos desejos profundos, os nossos sonhos. E se a gente não regar esses sonhos, eles não vão florescer. Isso é importante. Eu percebo por mim. Em um dos meus atendimentos, eu me emocionei. Porque em um dos exercícios, até compartilhando, foi um atendimento dentro da minha mentoria. A gente tem um tema para cada sessão e eles estão amarrados e conectados. E aí um dos temas, desse dia, né, um desses atendimentos, um desses encontros, a, a pessoa que estava sendo atendida, ela trouxe uma lembrança. E aquela lembrança, marcou ela. E eu sei que sim, porque além dela compartilhar comigo naquele dia, ela compartilhou comigo em outro momento. Então, procura aí, traga dentro da sua lembrança, procura, não deixa ele se apagar, os seus sonhos, os seus desejos, não deixa, não enterre eles para baixo. É importante você lembrar de quando você era criança, porque a criança traz pureza. Para quem tem filhos e que já, né, filhos pequenos ou filhos grandes, enfim, lembra, a criança ela traz a pureza. E nós, adultos, perdemos essa pureza. Infelizmente, ao longo da vida, a gente precisa endurecer. E nós, mulheres, é importante ressaltar isso. Foi até um tema que a gente conversou num momento nessa semana no encontro com mulheres. Nós temos o polo positivo, o polo feminino e o polo masculino. E se eu trabalhar muito o polo masculino, eu estou saindo do meu lugar. Eu estou indo para um lugar que não é meu de essência. Nós temos os dois, porque em alguns momentos nós precisamos trabalhar o masculino, sim. Mas se eu sou mulher e eu preciso, não é eu preciso, mas eu venho dessa linhagem feminina, quando eu trabalho o meu feminino, eu encontro a minha essência. Eu nasci mulher, então eu tenho os dois polos. Em alguns momentos, um momento de bronca nos filhos, um momento de posicionamento, um momento que eu precise carregar algo pesado, porque eu não tenho um homem ali próximo, um momento que eu preciso dar conta, um momento onde eu estou empreendendo, um momento onde estou tomando decisões, este lado ele precisa ficar mais forte. Mas ao longo do meu
dia a dia, eu preciso trazer esse movimento, fazer um bolo, cozinhar, cuidar de mim, ter uma conexão com algo feminino. Por que que eu tô falando isso? Porque eu ouvi um testemunho de uma pessoa falando que na adolescência ela saiu do feminino e foi pro masculino. E depois de anos ela entendeu que todos os problemas que ela tinha no sistema reprodutor feminino era porque ela lutava contra o masculino, contra o feminino. E ela disse: essa consciência fez com que eu mudasse algumas coisas. Só que ela trabalhou anos sendo aquele masculino. Então é um processo de anos para ela voltar a trabalhar o feminino. E é, eu acho que a gente tem sinais ao longo da nossa vida, e quando a gente está muito hiperfocado na gente no sentido egoísmo, né, no egocentrismo, a gente não enxerga. Falo por isso, por exemplo, por vivência minha. Às vezes eu quero tanto de uma coisa e eu não enxergo que Deus está me mostrando outra. Deus, né? Eu trago aqui como uma crença que eu acredito em Deus, mas seja a crença que você tiver. Deus, universo, ele dá sinais. Então, ao longo desse processo, e a minha ideia é volte para a sua essência. Então, como eu falei, né, eu já expliquei a dinâmica de como funciona e por que que não tem uma aula por dia, porque nós precisamos dar conta. Nós não temos tempo. E se você não tem um tempo de escutar um vídeo de, em média, ali, de 1 a 2 minutos e fazer um exercício de em torno de 5 a 10 minutos, que seja 15 minutos para você, não tem algo de errado dentro da minha dinâmica. Tem algo de errado com a sua vida, assim como teve com a minha. E, às vezes, nós precisamos ouvir verdades duras para voltar para a gente. Eu ouvi muitas verdades durante o meu processo. Meu processo não é de um ano. Meu processo é de muitos anos. Desde 2018 eu estudo autoconhecimento, desenvolvimento humano. Desde 2020, quando eu vivenciei crises de ansiedade profundas, quando veio a pandemia, quando vieram inseguranças. Então, desde 2020, eu mergulhei num processo terapêutico. Eu fiz vários cursos, ainda faço, mas aqui um adendo: eu faço o curso. Eu não é, empurro com a barriga e depois reclamo, porque nós precisamos ser protagonistas das nossas vidas. A mulher, ela tem um peso gigantesco dentro da sociedade, sendo feminina, porque quando ela quer ocupar um lugar que não é dela, ela vai gastar muita energia. E eu falo isso sem nenhum tipo de preconceito, nada disso. Estou falando que a mulher, o homem nasceu homem, nós precisamos de um do outro, e eu não quero ocupar um lugar que não é meu. Eu não quero ter que lidar com desafios no qual eu não tenho capacidade, eu não tenho força física para lidar com desafios masculinos. Enfim, se a gente centra, se a gente toma o centro da nossa vida, a rédea da nossa vida, e a gente se torna protagonista e para de culpar o marido, os filhos, porque quem quer arruma tempo. Todas nós conhecemos a palavra prioridade. Tem dia que não dá, mas quando a gente deixa esse dia que não dá virar rotina e, mas hoje não dá, mas hoje não dá, mas hoje não dá. Eu tenho 2 filhos pequenos, uma menina de quase 2 e um menino de 3 e meio. Eu cuido da casa, eu tenho que dar conta de muitas coisas. Mas quando eu fiz o meu curso de psicoterapia tomista, eu entendi que a ordem precede. Se eu não for organizada, nada vai dar certo. Então a ordem precede. Organizar a rotina.
Então, como eu disse, se você não tiver 15 minutos do dia para você, verifique, tem algo de errado. Porque se você não olhar para você, uma hora, a frase que marcou a minha vida, quem não implode, explode, implode. Eu sempre tive um perfil de explosão, mas quem não explode, implode. E não é certo nem explodir, nem implodir. Nós precisamos de equilíbrio, ordem. Se você não priorizar as coisas, as suas demandas, elas deixam de ser demandas que possam, poderiam ser demandas de resolução calma, tranquila, e passam a ser urgentes. É um processo e você só vai conseguir mudança fazendo. Eu sei que tem pessoas que não vão fazer os exercícios, que não vão assistir, mas eu entreguei o que eu senti no coração e de forma gratuita. Porque o que eu estou dando aqui para vocês, esta aula, o meu conhecimento, o e-book, um sorteio de, como eu falei lá, né? Até vou enumerar agora. O meu tempo é valioso, o seu tempo é valioso. Então eu dediquei um trabalho pré, um trabalho durante e um trabalho pós. Eu estou entregando vídeos, eu estou entregando exercícios, eu estou entregando um e-book, eu estou entregando um e-book extra, eu estou entregando um sorteio de um atendimento de uma das sessões, que é a sessão um da minha mentoria, de volta para mim. E se você não tiver um tempo para fazer o que alguém está te dando, olha como Deus é. Alguém está te dando, porque eu recebo. Se a gente não tiver um equilíbrio na vida, eu recebo, mas eu dou. E não é para a mesma pessoa. Hoje eu tive um presente, eu recebi algo. Semana passada eu recebi algo. Porque o meu movimento é: estou fazendo algo para as pessoas. Estou doando o meu tempo, meu conhecimento. Tem pessoas que estão cobrando para fazer o que eu estou fazendo. E eu sempre tive esse intuito de tudo que era curso gratuito, vou fazer, vou fazer. Eu sempre fiz, porque eu sempre tive essa consciência. Óbvio que sempre alguém queria vender algo, e é natural. Mas fica com essa mensagem. Para de postergar, porque é um ciclo vicioso. Eu culpo o outro, me torno vítima, nada dá certo, me torno vítima. Eu sempre não, aí eu reclamo que eu nunca tenho tempo pra mim. Eu tenho certeza que se você já viveu ou vive isso, porque eu vivi. E aí assim, é o ciclo vicioso. Mas mais uma vez, a psicoterapia tomista me trouxe um, uma visão. Eu quero viver o ciclo virtuoso de coisas positivas, a virtude. Eu dei, eu vou receber, eu sou protagonista. Se der certo, ótimo. Se não der, vamos lá. A responsabilidade é minha. É isso que nós precisamos ter, autorresponsabilidade. O que eu quero trazer para vocês, consciência, clareza, leveza emocional. Nós trabalhamos com o inconsciente e o inconsciente joga contra a gente. 90% dos nossos pensamentos, das nossas decisões, da nossa vida é inconsciente. E a gente só consegue trabalhar o consciente fortalecendo músculos. Ao longo do dia, quantos check-ins eu mandei, eu preparei com carinho. Então, essa é a mensagem, tá? Essa série foi desenhada para ser rápida, para caber na rotina, mas foi feita com muito carinho, tá? É... ah, eu só quero reforçar que esse conteúdo que eu trouxe para vocês não é um conteúdo para vocês.
deixarem de lado ou engavetarem dentro de vocês, mas que é para praticar dia a dia. Vocês vão receber o e-book com os exercícios para praticar. Isso é importante. Vocês têm vocês ganham um e-book. E aí, para finalizar, aqui já estamos chegando ao final, né? Eu fiz um compiladão de tudo, assim, uma aula mais curta, exatamente com esse intuito, né, da questão do tempo. E eu quero falar um pouquinho sobre a questão do presente. É, eu gostaria muito de que você pudesse me trazer um feedback, né? Antes de falar do presente, eu queria que você trouxesse um feedback referente à sua participação dentro da série. É muito importante para mim, é só isso que eu estou pedindo. E eu quero falar do presente. Eu decidi, né, oferecer para que vocês concorram a uma sessão de autoconhecimento da minha mentoria, para que ali a gente aprofunde um pouco mais. Então, é muito legal, eu tô dedicando, estou mais uma vez dando para você esse presente, para que você possa enxergar o que um dia eu precisei enxergar. E eu quero só fazer uma leve explanada sobre o meu processo para quem quiser me conhecer mais. Como eu disse, né, eu sou psicoterapeuta, estou estudando psicanálise, eu tenho uma vasta experiência em algumas ferramentas de terapia, e aí eu precisei de muitos anos. Estamos aqui em 2025, estou falando que estou estudando assim com mais afinco desde 2020. E eu precisei fazer na força um trabalho, né? Me lapidar altos e baixos, mais baixos em alguns momentos do que alto, para chegar onde eu cheguei. Então é muito importante, né? Que ninguém se compare com o palco do outro, porque eu, muitas vezes, eu não tinha coragem de me expor, de fazer, enfim. Então, isso serve para qualquer área do seu trabalho. Não se compare com ninguém a não ser com você mesmo. O quanto eu, lá de 2020, fui uma pessoa e o quanto eu hoje sou outra. Já recebi vários feedbacks. O que que você fez dentro deste ano, 2025? O que que você fez que você mudou tão rápido? Seu tom de voz mudou, sua expressão, enfim. Então eu precisei de muitos anos estudando, muitas ferramentas, muitas pessoas, gastando muito dinheiro. E aí, eu decidi criar a minha mentoria. Então, além dos atendimentos terapêuticos, ali eu tenho um atendimento, né? Eu tenho os meus e-books, que estão dentro da minha bio. Eu tenho o meu WhatsApp dentro da minha bio para que possa chamar. E eu criei a minha mentoria, que chama De Volta para Mim, pensando exatamente neste processo das mulheres sobrecarregadas, que querem trabalhar com autoconhecimento, querem focar em si próprias sem egoísmo. Então, eu criei essa mentoria. Essa mentoria, ela tem 8 encontros. Para quem quiser saber mais detalhadamente, pode me chamar no WhatsApp. Eu faço questão de participar efetivamente do processo da pessoa. Então, ali, toda sessão, a gente tem um tema, e uma sequência de uma conversa. E é engraçado que tem a pessoa até que me deu esse feedback em relação a quando ela teve a lembrança, que eu comentei mais para o começo, toda sessão está conectado com o que ela traz. É muito legal isso. Então a gente vai fazendo trabalhos, passa por um exercício, e ali a gente sempre leva algo para a próxima sessão. Então, para que a pessoa possa trabalhar uma palavra, uma ancoragem, alguma coisa. E ela está muito conectada. Então, a primeira sessão é sobre autoconhecimento. E é muito importante que autoconhecimento não é clichê. A gente muitas vezes conhece tudo de todos. Eu conheço tudo do meu filho e da minha filha, mas muitas vezes eu não me conhecia. O que eu gosto de comer? Você já se perguntou qual é o seu prato preferido? Qual é a sua música preferida? Qual é o seu passeio preferido? O que que você gostava de fazer que você não faz mais? Perguntas que a gente, como eu disse, vai enterrando os nossos sonhos, enterrando os nossos desejos.
E nada é por mal, porque tudo tem que ser como tem que ser. Mas se eu tenho consciência, eu posso fazer diferente. Enfim, então, quem quiser saber mais sobre a mentoria, eu estou aberta, sem compromisso nenhum. A mentoria é constituída por 8 encontros. Eu forneço um diário para um diário terapêutico, onde a pessoa pode, é, dentro da sessão, fazer as anotações, tanto virtualmente quanto para quem gosta de escrever em papel. É, Tem check-ins ao longo dessas 8 sessões, né, até finalizar. Vamos ter check-ins diários, de check-ins semanais, para que eu possa estar presente e lembrando a pessoa, porque tudo é prática, fortalecimento de um músculo. É, a pessoa vai receber de presente um e-book, que é um e-book que vai dar é, uma, 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 uma vai dar uma força para a pessoa participar ali efetivamente, então vai dar um gás ali. E esse contato comigo em qualquer momento para falar sobre dúvidas, sobre o que a pessoa tiver, enfim. Então é mais ou menos isso. E só para reforçar, então, todas vocês vão ganhar o e-book 4 dias de conexão com o feminino, vão ganhar um e-book extra com um exercício também para ajudar no seu processo. Vamos ter é, o, o sorteio, né, da sessão de autoconhecimento e tenho meu tempo para quem tiver dúvidas. E quando eu digo dúvidas, não é só dúvidas sobre sobre a série, é dúvidas. Fiz um exercício, não consegui fazer, ou eu senti isso, eu senti aquilo. Eu não me incomodo em nenhum momento em ajudar, como eu disse lá no começo, tá? Então, é isso. De coração, eu espero que essa série tenha contribuído na sua vida. O nosso grupo não vai se encerrar. Quem quiser permanecer, eu já vou dar um spoiler aqui. Já dentro de alguns dias, eu já estou movimentando uma série que vai trabalhar, continuar trabalhando esse processo de conexão. Não é uma conexão com o feminino, mas é uma conexão interior. Nós vamos fazer um trabalho bem bacana. Esse grupo de WhatsApp, eu vou mandar check-ins frequentes, para que a gente possa ter uma conexão. Eu acho que a ideia é ter uma comunidade onde você não precisa pagar, porque hoje em dia todo mundo tem uma comunidade que você precisa pagar. R$ 29,90, R$ 59,90, R$ 79,90, R$ 79,90. É, então, assim, é uma comunidade de que nós possamos criar como eu disse no começo, esse braço, esse elo, tá? Então, eu espero que realmente você possa sair melhor do que você entrou, né? Que esse processo contribua com a sua vida, porque esse é meu desejo. A minha missão é ser farol de lucidez em tempo de caos. E quem não está vivendo no tempo de caos? Seja de qual âmbito for, vida pessoal, vida profissional, vida familiar, o mundo está um caos. Então, este é o meu desejo. Este é o meu. Eu deixo aqui o meu carinho, o meu abraço a você. Eu espero que você possa evoluir, porque nós estamos no mundo para uma evolução. Então, um abraço, fique com Deus e até mais.